Começa agora Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. Tão desdenhado pela comunidade científica do século XIX quanto o magnetismo e o espiritismo, a homeopatia encontrou entre os adeptos da proposta espírita campo fértil para sua expansão, embora paulatina, no século XX, agora no XXI. Na edição de agosto de 1863 da Revista Espírita, no artigo de abertura daquele número, entre outras considerações, Kardec afirma: provando o poder da ação da matéria espiritualizada, a homeopatia se liga ao papel importante que representa o perispírito em certas afecções. Ataca o mal em sua própria fonte, que está fora do organismo, cuja alteração é apenas consecutiva. Tal a razão pela qual a homeopatia triunfa numa porção de casos em que falha a medicina ordinária. Mais que esta, ela leva em conta o elemento espiritual tão preponderante na economia, o que explica a facilidade com que os médicos homeopatas aceitam o espiritismo e porque a maioria dos médicos espíritas pertencem à escola de Hahnemann. Em março de 1867, analisando e discordando da possibilidade dos medicamentos homeopáticos modificarem disposições morais, escreve: os medicamentos homeopáticos, por sua natureza etérea, têm uma ação de certa forma molecular. Sem contradita, podem, mais que outros, agir sobre certas partes elementares e fluídicas dos órgãos e lhes modificar a constituição íntima. Não se pode agir sobre o ser espiritual senão por meios espirituais. Nos embalaríamos em ilusões se esperássemos de uma medicação qualquer um resultado definitivo e curável. No mesmo ano, em junho, retornaria ao tema contestando o comentário do médico Charles Gregory, dizendo: os medicamentos homeopáticos podem ter uma ação sobre o moral, agindo sobre os órgãos de sua manifestação, o que pode ter sua utilidade em certos casos, mas não sobre o espírito, que as qualidades boas ou más e as aptidões são inerentes ao grau de adiantamento ou de inferioridade do espírito e que não é com um medicamento qualquer que se pode fazê-lo avançar mais depressa, nem lhe dar as qualidades que não podem adquirir senão sucessivamente pelo trabalho. Mais de um século depois, o espírito Carlos Eduardo Frankenfeld de Mendonça, desencarnado em 22 de novembro de 1980 na cidade de Niterói, revelaria aspectos interessantes envolvendo a homeopatia. Carlos, um dos 3 filhos de um engenheiro e de uma médica, foi vítima de um ataque cardíaco durante a madrugada enquanto dormia. 11 meses depois, confirmaria sua sobrevivência em emocionante carta psicografada por Chico Xavier em Uberaba. A partir daí, serviu-se do médium mineiro ao longo de toda a década de 80, fornecendo detalhes extremamente curiosos sobre suas atividades no plano espiritual. Uma delas motivou sua mãe a se especializar em homeopatia para atender aos necessitados assistidos pelo Grupo Espírita Regeneração, ao qual ela e o marido serviam como voluntários desde antes da inesperada morte do filho. Uma delas, relacionada à AIDS, síndrome de imunodeficiência adquirida, contida na mensagem de 22 de junho de 1989, informa ter se filiado com o avô materno João Antônio a uma escola de combate ao vírus psicogênico, estando na esperança de que muito em breve haverá recursos para a preparação de vacina adequada. A certa altura, diz: não sei se esse agente negativo foi produto do desequilíbrio dos pensamentos. Noutra, recebida em 30 de novembro de 1989, relata: quando possível, vou ao encontro da mãezinha Eda,
tomar informe sobre os que pedem auxílio na Casa da Regeneração. Estas primeiras notas do dia seguem comigo para a sede de nossas atividades, que se acham sob a orientação e revisão de assessores do Dr. Dias da Cruz, que se encarregam de visitar a moradia e ver as condições do enfermo que precisa ser medicado. Os membros da família são examinados e o ambiente doméstico é rigorosamente observado pelo colega que foi então designado para notar os elementos de que o doente faz inalação. Se há entidades em processo obsessivo no lar visitado, esses espíritos necessitados de luz espiritual são vistoriados e com esses ingredientes informativos faz-se a ficha do irmão e da irmã enferma a fim de que qualquer irregularidade seja sanada. Se há obsessores no caso, a instituição do Dr. Dias da Cruz já possui turmas de entidades mais ou menos semelhantes a eles, para afastá-los da casa que está sendo socorrida. O tratamento do enfermo começa com a limpeza do ambiente em que o irmão doente se encontra, e só depois da residência libertada, os agentes medicamentosos da homeopatia passam a funcionar. Se a moradia está excessivamente carregada de pensamentos infelizes, o tratamento é mais difícil e mais longo. Entretanto, se o recinto doméstico se mostra limpo e isento de quaisquer influências nocivas, o tratamento encontra facilidade para se consumar. O rapaz, que pela familiaridade e interesse nos assuntos relacionados à saúde mental e física sugere ter atuado nesse campo em outra vida, fornece muitos outros informes na obra Porto de Alegria, publicado pelo Instituto de Difusão Espírita de Araras. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.